E agora, como que eu faço? São 180 questões de interpretação, 180 questões do Enem no total em 2 dias e mais uma redação. Será que eu desisto ou não? Beleza, galera? Eu sou o professor Carlos, este é o canal Prof. Carlos Multiátio. Sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindos. Então o videozinho de hoje é uma prova que eu vou fazer, né? Questões aqui de língua portuguesa. No caso, a questão de interpretação de texto, a parte de compreensão textual. Não é uma prova de língua portuguesa. É importante saber disso, tá? Pode vir a ter alguma questão de linguagem, de gramática dentro do texto para eu fazer essa compreensão textual? Até pode. Mas normalmente é uma prova que trata da questão da compreensão da pergunta. Prova toda em língua portuguesa, né? Claro, porque a gente não está falando agora da prova de língua inglesa nem de língua espanhola. Então a gente entendeu um pouquinho qual que é o formato dessas questões. Antes de qualquer coisa, se você ainda não me segue e quiser me seguir, clica aqui no botão vermelho, ativa o sininho. Se você gostar desse vídeo, dá uma curtida. Se você curtir, manda aí para teus amigos, manda para quem vai fazer o Enem, manda para quem está fazendo aí ensino médio, está fazendo vestibular, quer trabalhar um pouco na parte de compreensão e interpretação de texto. Esse vídeo provavelmente vai ajudar também. Então vamos lá, vamos para as questões. Antes disso, né, deixa eu lembrar de mais uma coisa. Vou deixar na descrição aqui para você me seguir nas outras redes sociais. Se você tiver alguma pergunta, se você tiver alguma dúvida relacionada a esse vídeo, pergunta aqui também. Se você quiser assistir os outros vídeos aí relacionados à língua portuguesa, língua espanhola, literatura, redação e assim por diante, assista os outros vídeos, pode fazer pergunta, pode deixar sugestões também. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho como que são essas questões. Então olha lá, primeira questão. Nessa charge, o recurso morfossintático que colabora para o efeito de humor está indicado pelo... Vamos ver, vamos ler o textinho primeiro. O Felipe aqui, amiguinho da Mafalda. A preguiça é a mãe de todos os vícios, mas uma mãe é uma mãe e é preciso respeitá-la. Pronto. Bonitinho. Ó, nessa charge, o recurso morfossintático que colabora para o efeito de humor está indicado pelo quê? Emprego de uma oração adversativa que orienta a quebra da expectativa ao final, uso da conjunção aditiva, de conjunções como e, nem, mas também, que cria uma relação de causa e efeito, retomada do substantivo mãe, que desfaz a ambiguidade dos sentidos e elementos atribuídos, utilização de forma pronominal lá, que reflete um tratamento formal do filho em relação à mãe? Vamos lá, continuando. Repetição da forma verbal é, que reforça a relação da audição existente entre as orações? É bem fácil a questão. A preguiça é a mãe de todos os vícios, mas uma mãe é uma mãe e é preciso respeitá-la. O que é esse mas? Ele vai introduzir uma ideia contrária, essa parte que é o humor. Ele vai introduzir o quê? Uma oração adversativa, uma oração adversa, uma oração oposta. Então, exatamente a letra A, tá? Que orienta a quebra da expectativa ao final. Questão 2. Os falantes nos textos que produzem, sejam orais ou escritos, posicionam-se frente a assuntos que geram consenso ou despertam polêmica. No texto, a autora. Vamos lá. É bem fácil também. Ainda mais que eu deixei marcado aqui para saber qual é a resposta. A partir dali. Censura moralista. Há tempos que a leitura está em pauta e disse em crise. Comenta-se essa crise, por exemplo, apontando a precariedade das práticas de leitura, lamentando a falta de familiaridade dos jovens com os livros, reclamando da falta de bibliotecas em tantos municípios, do preço dos livros em livrarias, nunca acabar de problemas de carências. Tá. Mas, de um tempo para cá, pesquisas acadêmicas vêm dizendo que talvez não seja exatamente assim, mas que brasileiros leem, sim, só que leem livros que as pesquisas tradicionais não levam em conta. E também, de um tempo para cá, políticas educacionais têm tomado a peito investir em livros e em leitura. Olha só como é bem fácil a questão. Os falantes nos textos que produzem, sejam orais ou escritos, posicionam em frente a assuntos que geram consenso ou despertam polêmicas. No texto, a autora ressalta a importância de os professores incentivarem os jovens às práticas de leitura. Em nenhum momento ela fala em professores incentivar isso. Critica pesquisas tradicionais que atribuem a falta de leitura à precariedade das bibliotecas. Não fala em precariedade da biblioteca, mas a maneira que é levado a dizer que as pessoas não leem pelo um tipo de livro, e não precariedade da biblioteca. Rebate a ideia de que as políticas educacionais são eficazes no combate à crise de leitura. Em nenhum momento ela faz isso. Questiona a existência de uma crise da leitura com base nos dados de pesquisas acadêmicas? Exatamente. Ela está questionando a partir disso aqui, ó. Opa, o que eu fiz, Dio Santo?
Mas, de um tempo para cá, pesquisas acadêmicas vêm dizendo que talvez seja exatamente assim, que não seja exatamente assim. Então, o que está fazendo? Exatamente, questiona a existência de uma crise de leitura com base nos dados das pesquisas acadêmicas, tá? Nem vou para a próxima. Essa aqui é bem interessante, olha lá. Esses textos que geram, tem textos, né, verbais com não verbais, é bem comum no Enem, né? O surrealismo configurou-se como uma das vanguardas artísticas europeias no início do século XX. René, pintor belga, apresenta elementos dessa vanguarda em suas produções. Um traço do surrealismo presente nessa pintura é... Você precisa conhecer muito de surrealismo para responder essa questão? Não. Mas se você tiver uma ideia básica do que é o surrealismo, sim. Então olha lá. Justaposição de elementos díspares. O que é isso, professor? A composição, a junção de elementos contrários, elementos opostos, elementos díspares, né? Elementos dissemelhantes, observada na imagem do homem no espelho. Pode ser, né? Talvez seja essa. Critica o passadismo, exposta na dupla imagem do homem, olhando para a frente. O que isso tem a ver com o surrealismo? Não diria que o surrealismo é o contrário disso? Em alguns aspectos, sim. Não tem nada a ver essa questão de estar olhando sempre para frente. Isso não combina com o surrealismo. A gente está falando de uma coisa surreal, do mundo dos sonhos, né? Do Freud, daquela questão do subconsciente. Não tem nada a ver do homem olhando para frente. Construção de perspectiva apresentada na sobreposição de planos visuais. Essa ideia de sobreposição, isso não tem nada a ver com o surrealismo. Processo de automatismo, a coisa de automatismo, né, da coisa da produção em massa, da sequência, repetição de imagem, isso também não tem nada a ver com o surrealismo. Procedimento de colagem, identificando no reflexo do livro no espelho. Talvez a ideia de colagem a gente podia até confundir com dadaísmo, mas não tem nada a ver com surrealismo, né? Então a letra A é a resposta certa. A justaposição, a composição, a junção de elementos opostos, elementos dissemelhantes, elementos díspares, tá? Observado no homem. Claro, por que é surrealismo? No surrealismo seria essa ideia, né, de uma coisa surreal. O real, comum, seria o homem olhando a sua própria imagem, de frente, né? Ele vendo o seu reflexo, seu rosto, seu peito, e não essa forma dessa reprodução, né? Desse jeito assim, tá? Olha o que eu escrevi aqui, ó, importante. O surrealismo foi um movimento artístico que buscava trazer cenários absurdos, valorizando o universo onírico dos sonhos e com embasamento também na psicanálise de Freud. Portanto, compor elementos díspares, como a imagem lógica do homem refletido de costas no espelho. Traduz as bases dessa vanguarda europeia. Beleza? Então é isso aí. 3 questõezinhas bem rápidas, tá? Percebam que não são questões difíceis, as 2 primeiras são bem fáceis. E essa terceira eu diria que era uma questão mediana, né, para o nível do Enem, porque o Enem, de forma geral, as questões são medianas e fáceis, tá? Pensando numa questão global, comparando com vestibulares, né? Mas o mais difícil do Enem, como a gente já sabe, é o tamanho da prova, é o número de questões. 190 questões para você fazer em 2 dias e uma redação no primeiro dia. Então é isso aí. E é isso aí. Ficou com alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Ficou com dúvida em alguma questão específica que eu resolvi? Então perceberam, a prova de interpretação, de compreensão, lá as 45 primeiras questões, tanto de língua estrangeira quanto essas aqui que eu fiz, aqui que estão relacionadas às 40 questões, que são as primeiras, é uma prova de você conseguir entender a compreensão da pergunta, procurar no texto. Perceberam que os gêneros textuais que podem cair são gêneros diversos. Pode ter poesia, pode ter uma crônica, pode ter uma charge, pode ter um cartoon, pode ter um anime, pode ter até mesmo um meme e assim por diante. Beleza? Até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau, galera.